Deus em Romanos, capítulo 12 e versículo 3, que diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Todos nós, essa criança nasceu, ela já tem colocada por Deus uma porção de fé na vida dela. Todos nós já temos. Então, Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé que Deus já colocou. Isso não vem de você, é um dom de Deus. A fé é um dom que Deus já colocou em você. Aí eu vou trazer aqui rápido os versículos. Se você tiver caneta, anota depois. Se não, você pode estar assistindo novamente este culto, que está sendo gravado na AD Campestre, no YouTube ou no Facebook. Então, Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aonde é que você escuta a palavra de Cristo? No Novo Testamento. Então você vai aumentar a sua fé com mais rapidez, com mais potência, vamos dizer assim, você lendo o Novo Testamento. Porque quando você lê o Velho Testamento, você está aprendendo sobre a história. E muitas vezes a gente pensa até que Deus está zangado conosco. E isso não é verdade. Deus sempre é amor. E Ele sempre tem uma solução. Ele corrigiu e corrige até hoje o seu povo. Porque o pai que ama o filho, ele corrige para o melhor do seu filho. Mas ele corrige com amor. Então, quando você for aplicar uma correção, seja no seu filho, seja no trabalho, seja em que for, aplique em primeiro lugar com amor. Quando você for aplicar uma correção, você peça primeiro a Deus: Senhor, me dê o amor para que eu aplique a correção nesta pessoa. Porque Deus corrige com amor. 2 Coríntios 4:13, está escrito: crie, por isso falei. É necessário que você fale, meus irmãos. Uma das coisas que Deus quer é que você fale. Deus deu a ordem através da oração: venha a Deus e fale sobre tudo. Tem pessoas que só falam sobre as necessidades, não fala sobre o amor, como é que está, não fala sobre o trabalho, não fala sobre a família, não fala sobre sexo, porque tem vergonha de falar com Deus. Deus quer que você fale com Ele sobre tudo. Foi Ele que fez o sexo, igreja. Ele sabe o porquê. Então você tem que falar com Ele. Se estiver tendo algum problema, se tiver alguma situação que está dando transtorno, converse com Deus, pois Ele sabe todas as coisas. E Ele quer que você converse com Ele sobre tudo o que estiver acontecendo na sua vida. Creio, por isso falei. É preciso crer e falar. E assim as coisas vão sair do inexistente a passar a ser existente. Aleluia. Marcos 11:23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e ergue-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tudo precisa ser falado, né, meus irmãos? Pensamento não é oração. Precisamos proclamar, declarar, principalmente as promessas de Deus na minha e na sua vida, e sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é o pastor da sua casa, da sua família. Você é a pastora da sua casa, da sua família. Mateus 25:25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que pertence ao Senhor.
Tem pessoas que do jeito que ela nasce com aquela fé que Deus deu, ela nem diminui nem aumenta, ela esconde, ela guarda, ela não usa a sua fé, ela não exercita. Então precisamos exercitar. A fé é como um músculo. Nós precisamos exercitar para que ela aumente, porque senão ela vai atrofiar. Romanos 10:8 diz, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Temos que abrir a nossa boca e proclamar e falar e declarar palavras de fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmão, devemos sempre dar graças a Deus por você. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce. Observa, a fé ela é crescente. Está aqui escrito em 1 Tessalonicenses 1:3. A fé ela pode crescer, a fé ela deve crescer, a fé cresce. Lucas 12:28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A fé também é pequena, ela pode ser minúscula, que nem disse Jesus, homem bule, homem de pouca fé. Mateus 6:30. Se Deus veste assim a erva do campo, eu já li, né? Pouca fé. Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé. Olha aí como em várias passagens Jesus está declarando que existe uma fé pequena, mas que ela pode crescer. Mateus 8:10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então existe fé pequena, existe fé grande também, né, meus irmãos? Deus encontrou naquele centurião um homem de grande fé. Então, se você tem uma fé pequena, comece de onde você está. E aí você vai crescendo, vai aumentando a sua fé, e de repente você se torna que nem aquele centurião. E você passa a ser uma pessoa de fé grande. Romanos 4:19, eu não vou ler tudo, viu? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Existe também uma fé fraca, né? A fé de Sara era uma fé fraca. Está escrito aqui em Romanos 4:19. Sem fé, a fé fraca. Pode a fé estar fraca, mas ela se fortalece através de ouvir a palavra de Deus. Como é que você aumenta a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus, orando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e assim a sua fé é aumentada. Tiago capítulo 2, versículo 5. Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Existe também uma rica fé, uma fé rica. Está escrito em Tiago 2, versículo 5. São vários modelos de fé. Qual é a sua fé? Em que lugar você se encontra com a sua fé? Atos 6, versículo 5. Tão proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Existe também pessoas que é cheia de fé. Como é que está a sua fé? Tiago 2:22 diz, você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas, porque sem fé é impossível agradar a Deus.